A história começa em um quarto. Nele tem um grupo de pessoas reunidas em volta de um homem deitado em uma cama. A garota, chorando, chama pelo ancião Xiao. O quinto discípulo, Li Shan, fala para o irmão sênior que o mestre já está exausto e pergunta o que eles vão fazer agora. O discípulo sênior, Ye Qiu, fala que é óbvio, ele irá procurar outro ancião para aprender, e pergunta se o quinto discípulo queria que ele ficasse ali rezando para um corpo. O terceiro discípulo, Wu Feng, pergunta que tipo de lixo inútil vai em uma missão só para voltar como um aleijado ferido, e que isso é uma perda de tempo. O segundo discípulo, Lin Aoran, fala que se ele não tivesse exposto às artes marciais do mestre, ele nunca teria morrido, fácil assim. O quarto discípulo, Wang Zhen, fala que já era hora do mestre deles morrer mesmo, e que ele estava esperando por isso há um bom tempo. Diz que aqueles que ainda amam esse tempo de monge devem ser tratados como ele vai se tornar discípulo do segundo ancião que tem o maior número de discípulas mulheres. Depois de ouvir tudo o que os outros discípulos falaram, a garota chama eles de bastardos. Fala que se não fosse pelo ancião Xiao, eles 5 nunca teriam conseguido atravessar o limite de cultivadores para imortais. Agora ela teme que o ancião Xiao já tenha se tornado uma pilha de ossos podres. Diz que eles são um bando de animais ingratos. Depois de ouvir isso, eles ficam putos de raiva e começam a liberar uma aura. Um deles dá um tapão na garota. Ele fala que é para ela ter respeito e pergunta quem ela pensa que é para falar assim com ele. O discípulo sênior pergunta o que o terceiro sênior tem a dizer para uma pobre coitada como ela, e fala que se ela quer ficar, então é para deixar. Que de qualquer forma, ele terminou de pegar todas as coisas que esse mestre lixo tinha. Fala que um ancião inútil era perfeito para a escrava inútil. Se levantando, ela chama eles de traidores nojentos. Limpando o sangue da boca, ela fala: esses malditos traidores vão pagar. E o Xiao chama pela escrava Xi. Ela chega para o lado da cama e pergunta se o ancião Xiao está bem. Fala que é para ele não se preocupar, que aquelas pessoas ingratas foram embora bem a tempo, e que ela vai cuidar bem dele. Ele fala que depois de ele ter levado ela para cima da montanha, ele nunca perguntou se ela queria ser discípula dele, ou guiou ela na cultivação. E pergunta se ela odeia ele. Ela fala que sabe que as raízes e os ossos dela não são bons para cultivar. Que no começo, o ancião Xiao salvou ela de um vendedor de escravos, que ela sempre esteve profundamente agradecida desde aquele momento e nunca teve nenhuma reclamação a fazer. Ela só odeia a injustiça dos céus e os vilões traiçoeiros. E fala que uma boa pessoa nunca morre de forma boa. Se sentando na cama, Xiao fala que se ele tivesse aceitado ela como aprendiz antes. Mas ele para de falar por causa de um ataque de tosse. Ele se pergunta como pode ser, que ele já é uma pessoa que está prestes a morrer agora. Depois de ouvir isso, a Xi se joga de joelhos no chão. Ela fala que se o ancião não odeia ela, é para ele por favor aceitar ela como discípula agora. No futuro, ela vai com certeza matar aqueles traidores e vingar o ancião Xiao. Ela diz que não vai se levantar até o Xiao aceitar ela como discípula. O que a Xi falou deixou o Xiao surpreso. Ele dá um sorriso e fala que ele pode estar doente, mas não é estúpido. Se ele aceitar, ele só estaria simplesmente acelerando a morte dela. A Xi pede para o Xiao não se mover muito. Ele pega uma garrafa e fala que esta é a última garrafa de pílulas da essência de condensação. Fala que mesmo não sendo boa, é a única coisa que ele pode dar a ela. A Xi fala que não é para se preocupar com ela e pede para o Xiao se deitar rápido. Mas o Xiao fala para ela não se preocupar, ele não vai morrer tão cedo assim. Mas de repente ele tosse sangue e solta a garrafa no chão. A Xi chama por ele desesperada, enquanto a garrafa se aproxima do chão. A garrafa cai no chão, e todas as pílulas que estavam dentro se espalham para todos os lados. O Xiao fala que a visão dele está ficando embaçada. Enquanto a Xi desesperada fala que é para o ancião não ficar com raiva, fala que ela estava errada,
que ela não vai se tornar aprendiz dele, e pede para ele acordar. Fechando os olhos, o Xiao fala que é assim que é a morte. Fala que a Xi está chorando muito alto, e que os ouvidos dele doem. Fala que ele está realmente irritado, e está irritado justamente por não ter aceitado a Xi como aprendiz antes. Fala que mais agora, tudo acabou. Ele de repente se encontra em um lugar estranho, com uma tela falando que o sistema de bônus do discípulo foi lançado. A cena muda para ele falando que ele ganhou uma pílula ouro infinito. Ele fala que uma única pílula ouro infinito contém o equivalente de energia espiritual de aproximadamente 10.000 pílulas de coleta de essência. Que quando consumida não só ela pode ser usada para avançar um reino de cultivação inteiro, mas também cura qualquer ferimento. Ele fala que esteve nesse mundo por 20 anos desde que ele atravessou, e finalmente o hack chegou. Ele fala que 20 anos atrás ele chegou nesse mundo, devido a um acidente de carro. Ele pensou que seria o personagem principal de uma família ilustre com talentos excepcionais. Ele até chegou no estágio da construção da fundação antes de ter 10 anos. Mas depois que ele entrou na seita Ongmen, a cultivação dele estagnou, e ele nunca mais fez nenhum progresso. E ele virou a chacota de todos. Mas agora, os céus deram uma segunda chance para ele. Ele pergunta para o sistema, o que exatamente é essa recompensa de recrutamento de discípulos se refere. O sistema fala que, como o nome sugere, o anfitrião receberá coisas em retorno para tudo que for dado para o seu discípulo em nome do mestre. O Xiao pergunta se isso também inclui ensinar habilidade e conhecimento para o discípulo. O sistema fala que sim, também conta, sob os ensinamentos do anfitrião. Se os valores de cultivo do discípulo avançarem ou ganharem insights, o anfitrião receberá em dobro o valor. O sistema fala que, em termos simples, se o anfitrião transmitir o equivalente a 200 dias de cultivação para o discípulo, o anfitrião vai receber de volta os 200 dias de cultivo. Na mesma forma, se o discípulo ganhar compreensão de algum tipo de técnica de espada sob os ensinamentos do anfitrião, o Xiao receberá X vezes em retorno, o que significa que o anfitrião vai compreender diretamente a habilidade de espada para o nível X. Ele fala que então, se ele der essa pílula do ouro infinito para o discípulo agora, ele pode receber X vezes em retorno. Mas o sistema fala que não. Que itens recebidos como recompensa do sistema não podem ser recompensados novamente. Entretanto, se o mestre ensinar um discípulo as habilidades que foram dadas pelo sistema, e o discípulo ganhar novos insights, não é considerado algo do sistema, então ele pode receber uma segunda recompensa. Tomando a pílula, ele fala que entendeu, e que não é tão simples como um loop de recompensa infinita. Ele fala que se esse é o caso, ele deve aproveitar essa oportunidade. Uma aura dourada cobre ele, e ele começa a subir de reino para o núcleo dourado de uma vez. A Xi continua ao lado dele chorando, e falando que é para o Xiao acordar, que ela promete que não vai mais ser a discípula dele. E que promete que não vai buscar vingança contra os 5 discípulos, fala que ela não precisa de nenhuma pílula de coleta de essência, que ela só quer que ele acorde. Envolto em uma aura dourada, o Xiao coloca a mão na cabeça da Xi. Ele chama ela de bomba, e pede para ela lembra-se, a primeira coisa que ele como mestre dela vai ensinar. Ele fala que se ela tem inimigos, ela deve se vingar deles com ferocidade. E que a vingança deve ser duplamente severa. A cena muda para o ex-discípulo de Xiao, Wu Feng. Ele fala que ele pede encarecidamente que o ancião Wang aceite ele como discípulo. Ele tá no 6º pico da seita Angmen. Ele fala que ele levou todas as artes marciais secretas, do Xiao Xuan do 7º pico, especialmente para o ancião Wang. Como um símbolo de sinceridade. Uma aura dourada cobre o pergaminho, que começa a sair das mãos do Wu Feng. Logo o pergaminho está nas mãos do ancião do 6º pico e cabeça do salão da disciplina. Wang Na. O Wang Na fala que o Xiao Xuan realmente criou um discípulo excelente. Aquele que uma vez foi a estrela da seita Angmen, que se considerava como incomparável, acabou desse jeito hoje. Ele fala que se o Wu Feng quer se tornar discípulo dele, ele pode. E fala que essa é a régua do arrependimento do salão da disciplina,
capaz de dissecar as raízes espirituais de uma pessoa. A régua cai no chão, e o Feng fica olhando para ela como se ela fosse o maior tesouro do mundo. O Wang Na fala que se o Feng conseguir extrair a raiz espiritual do Xiao Xuan, ele vai imediatamente aceitar o Feng como o discípulo pessoal dele. Ele fala que é para segurar bem a régua, porque uma vez que ela encostar em sangue, ela não sairá facilmente sem um método apropriado. O Feng fala que é para o ancião Wang não se preocupar, porque ele não deixará o ancião Wang na mão. Depois do Feng ter falado isso, um ataque dourado se aproxima dele pelas costas. O Feng olha para trás, mas não dá tempo de desviar do ataque. O ataque acaba jogando ele contra uma estátua e explode. Depois que a poeira baixa, dá para ver o Feng todo arrebentado se escorando na parede. Ele então olha para baixo e fica muito surpreso. A régua acabou ativando e com o sangue dele ainda por cima. Uma aura vermelha liga a régua a ele. Ele começa a gritar e chorar, falando que não pode morrer ali, que o caminho para a imortalidade dele acabou de começar. O ancião Wang Na fica sem entender nada e pergunta quem foi que fez isso. Flutuando lá no alto estava o Xiao Xuan e a Xi. O Xiao Xuan fala que se o ancião Wang deseja as raízes espirituais dele, porque ele mesmo não vai pegar pessoalmente. Com um sorriso falso, o ancião Wang fala que só estava brincando com o ex-discípulo do Xiao, e fala que as palavras dele foram um pouco ásperas. Em seus pensamentos o ancião Wang fala que o Feng tinha falado que o Xiao estava à beira da morte. Ele se pergunta como o Xiao está agora com uma aura tão forte, como se ele tivesse quebrado direto através do reino do núcleo dourado. O Xiao fala que então era isso. E fala que ele não estava brincando com o ancião Wang. Assim o Xiao começa a invocar uma arte da espada. Assustado o ancião Wang pergunta se essa é a arte da espada Kanglan. O ancião Wang fala que quando ele e o Xiao entraram na seita Ongmen, o Xiao ganhou o favor do mestre da seita por ter criado a arte da espada Kanglan e recebeu a maioria dos recursos de cultivação. Ele fala que felizmente, ele avançou para o reino do núcleo dourado primeiro e o Xiao se tornou um inútil. Assim ele invoca um artefato. Com o artefato ele ergue uma barreira para se defender dos ataques do Xiao. Ele fala para o Xiao não ser impulsivo, e fala que ele já está no segundo nível do núcleo dourado. Diz que se o Xiao lutar com ele agora, o Xiao não terá nenhuma vantagem. Foi só o tempo do ancião Wang terminar de falar. E as espadas de Qi do Xiao já penetraram e destruirão a barreira do Wang. Sem entender nada, o ancião Wang pergunta o que foi isso que acabou de acontecer. Invocando mais espadas, o Xiao pergunta para o ancião Wang se o nível 2 do núcleo dourado é somente isso. O Xiao faz mais um ataque, que fica ao redor do ancião Wang. Cercado o ancião Wang, fala que esse poder é de pelo menos um núcleo dourado de nível 3 ou maior. Assim uma das espadas de Qi do Xiao perfuram a mão do ancião Wang. Enquanto recua, o ancião Wang chama o Xiao de bastardo. E pergunta se o Xiao ousa matar ele dentro da seita, e fala que a seita não vai poupar o Xiao se ele fizer isso. Sem se importar muito o Xiao, fala que então é assim. E fala que ele gostaria de ver o que a seita faria com ele se ele insistisse em matar o ancião Wang. Novamente o Xiao ataca o ancião Wang com as espadas de Qi. O ancião Wang pega um artefato e fala que ele não tem escolha a não ser usar isso. Assim o Wang ativa o artefato. E todas as espadas de Qi do Xiao são repelidas pelo artefato. O Wang fala que esse artefato classe misterioso só pode ser usado 3 vezes, e essa foi a última carga dele. Ele diz que estava pretendendo usar ela quando fosse avançar para o estágio da alma nascente, para resistir à tribulação divina. O Xiao fala que o Wang realmente tem algumas cartas na manga. Diz que o Wang esteve ganhando vários tesouros através dos anos. Fala que vai ver o que esses tesouros podem fazer pelo Wang. O Xiao lança mais um grande ataque, mas o tesouro do Wang o protege mesmo com dificuldade. Em desespero, o Wang pergunta se o Xiao realmente ousa continuar com isso. O Xiao pergunta por que ele não ousaria.
e então destrói o tesouro do Wang, com um ataque. O Wang vê o ataque chegando, e diz que não. Então ele é acertado em cheio, e uma grande explosão acontece, causando uma grande onda de choque. Quando a poeira começa a baixar, o Xiao desce para a borda da cratera, que formou com seu ataque. No fundo da cratera, estava o Wang, com vários ferimentos graves. Quando ele vê o Xiao, ele começa a falar desesperadamente que é para o Xiao não se aproximar dele. O Xiao fala que o escudo era no mínimo um artefato top de linha, e pergunta se era de classe misteriosa. O Xiao explica que nesse mundo, os artefatos são divididos em 5 níveis, que são mortal, misterioso, terreno, celestial e imortal. Dentro desses níveis, tem 4 graus que são baixo, médio, alto, supremo. Ele diz que o tesouro que o Wang tinha era de classe misteriosa grau alto. Fala que mesmo em uma seita normalmente, isso seria considerado um tesouro defensor de seita. E que ele não estava esperando que o Wang tivesse tamanho tesouro. Ele prepara seu ki da espada, e fala que de qualquer forma. É aqui que isso acaba, então ele dá um ataque cortante para finalizar com a vida do Wang. O Wang pede para o Xiao poupar ele por favor. Então uma estranha barreira protege o Wang de sua iminente morte. Por ter seu ataque bloqueado, o Xiao fica muito puto, e olha para o lado para ver quem tinha protegido o Wang. Quem protegeu o Wang foi o Zhang He, o cabeça da seita Hongmen. O Zhang He fala para o Xiao não agir sem pensar. Que lutas entre membros da seita viola as leis da seita, o que pode levar à expulsão. Depois de ouvir isso, o Xiao cancela a sua habilidade de espada. O Wang pede para o líder da seita ajudar ele. E fala que o Xiao está trucidando os pobres discípulos dele. E em seus pensamentos, o Wang fala que graças aos deuses, ele ainda tem esperança. Mas, o líder da seita dá um tapão no Wang, e manda ele se calar. Ele pergunta se o Wang quer entrar no coração da piscina da Inquisição do Salão Disciplinar, para que eles possam ver quem deveria ser expulso da seita. Segurando sua bochecha inchada, o Wang fala que isso não será necessário. Sem se importar com Wang. O líder da seita dá os parabéns para o Xiao, por ele ter finalmente quebrado a barreira do reino do núcleo dourado, depois de tantas tribulações. O Xiao agradece, e fala que se ele não tivesse avançado para o núcleo dourado, ele teria sido alvo de um certo traidor e as raízes espirituais dele seriam removidas. O Wang fala que isso é um mal-entendido, e que essa questão estava realmente sob o olhar dele. Diz que está disposto a aceitar a punição da seita, e espera que o Xiao não use isso contra ele. O Xiao fala que em consideração ao líder da seita, ele irá temporariamente poupar a vida do Wang. Mas, para o Feng trair ele o seu mestre, pagar gentileza com inimizade. A cultivação dele deve ser estripada, e expelido da seita. O Xiao fala que de agora em diante o Feng está proibido de entrar na seita Hongmen. O Feng chama pelo mestre da seita. Mas o líder da seita fala que vai deixar isso para o Xiao resolver. A Shi então chega falando que não é necessário o mestre agir. O Feng ataca ela, e pergunta se uma inútil, como ela quer agir contra ele. A Shi fica parada vendo o ataque chegar, e começa a formar seu contra-ataque, com uma cor de aura rosa. Ela forma uma espada de Qi, e facilmente repele o ataque do Feng. É dito que o Feng ainda não compreendia a arte da espada Kanglan. Vendo a morte se aproximando, o Feng pergunta se Shi não era considerada uma inútil, e pergunta quando ela aprendeu a arte da espada Shanglan. O Xiao pergunta se ele disse que ela era uma inútil. Assim volta para 3 dias atrás. A Shi está sentada bem comportada no chão. E o sistema mostra as informações dela. Nome, Yanu. Identidade, verdadeira discípula. Compreensão, 260. Raiz, 15. Talento, espada imortal inata. Inativo, ativação requer chegar no estágio do estabelecimento do ancestral da família Lin, embrião da espada. O Xiao se pergunta se é uma incrivelmente rara espada imortal inata.
A Shi pergunta, o que é uma espada imortal inata? Mudando de assunto, o Xiao fala que não é nada. E diz que só estava pensando que ela possa ter talento com espadas. Cortando uma árvore com um só golpe, ele fala que vai procurar pelo Wu Feng agora, e assim ele não pode deixar ela indefesa. Ele fala que essa é a arte da espada Kanglan que ele criou anos atrás. Ele fala que se ela aprender pelo menos um pouco. Ela então pergunta se é tipo assim, e forma uma pequena espada entre sua mão. O Xiao diz que ela fez muito bem. O sistema fala que ensinar a discípula a arte da espada Kanglan, arte da espada de grau mortal, dá uma recompensa de 10 vezes. O anfitrião foi recompensado, com a técnica cortar céus de grau misterioso e nível alto. O Xiao fala que ela não é uma inútil, e sim ela é um verdadeiro tesouro. A Shi pisa na espada que está enfiada no Wu Feng, e diz que mesmo com a orientação do mestre, ele ainda não foi capaz de compreender a arte da espada Shanglan. E pergunta quem seria o verdadeiro inútil ali. Então, com um forte pisão, ela termina de enfiar a espada no peito do Wu Feng. Ela se curva para o Xiao, e fala que as raízes espirituais do traidor já foi despedaçada, e pede para ele verificar. O Xiao fala que ela foi muito bem. O líder da seita fala que já que o Xiao deu a punição, ele então vai levar o Wang para aplicar a punição disciplinar. Mas então o Xiao pergunta quando foi que ele disse que essa questão estava acabada. O líder da seita pergunta se o Xiao não havia dito que iria poupar a vida do Wang. E o Wang pergunta o que mais o Xiao quer. O Xiao diz que sim, ele disse que iria poupar a vida dele. Mas não falou que iria deixar ele ir assim, sem mais nem menos. Ele fala que agora, para ele se sentir satisfeito, tudo depende da sinceridade do ancião Wang.